Eita! Oi, pessoal, eu sou o Galvani. Eu sou Cristóvão. E a gente está aqui hoje para falar com vocês sobre adoção, principalmente sobre adoção tardia. Uma das coisas que a gente vai falar para vocês é sobre o nosso caso de adoção. Nós adotamos um menino aí de Cáceres e daí a gente gostaria de compartilhar hoje com vocês nesse evento um pouco do nosso caso, da nossa história e ver se a gente abre os corações de vocês para adoção tardia. Então a gente veio hoje contar um pouquinho nesse vídeo a nossa história, né? Compartilhar um pouquinho como foi o nosso processo de adoção e falar um pouquinho sobre a adoção tardia. Quando a gente começou a fazer o curso, a gente não sabia exatamente o que escolher lá nas opções que eles nos davam, né? Porque tem que responder um questionário e a gente não tinha muita certeza de como seria. A princípio, a gente pediu uma criança mais nova, entre 3 e 8 anos. No decorrer do curso, no decorrer dos acontecimentos, a gente foi vendo que existiam crianças maiores, que existiam outros tipos de perfis de adoção, e a gente começou a se interessar por isso, né? E a gente daí resolveu ir na vara e pedir para aumentar o nosso perfil, que a princípio era isso, daí a gente aumentou para 10 anos. A gente, tanto que quando nós começamos o processo, a gente fez, vamos colocar no perfil a idade entre 3 e 8 anos. A gente nem entendia como que era essa classificação, né? De que até 5 anos não caracteriza ainda a adoção tardia, né? Que depois, a partir dos 6 anos, tudo mais, já seria... Então, lá no nosso processo de preparação para a adoção, a gente foi entendendo melhor essas coisas, né? E entrando em contato com outras famílias, com outros casais que adotaram crianças maiores, a gente começou a ficar interessado nisso e fomos investigar, fomos estudar isso para entender, né? O que isso poderia representar para a gente. Então, com essa mudança de perfil, a gente entrou no Cadastro Nacional, mas mesmo assim a gente resolveu entrar em grupos do Face, em grupos de debate. A gente continuou indo nas reuniões das ONGs, que são promovidas pela Vara da Infância e da Juventude, né, em conjunto. E os grupos de apoio. Grupo de apoio. E a gente começou a ver que existia busca ativa, que a gente não sabia até então o que era. Começamos a descobrir outras formas de a gente conseguir saber informações sobre crianças no Brasil. E foi dessa forma que a gente descobriu o nosso filho, né? Por causa dessa busca ativa, por causa dessas pessoas que a gente conversou nos grupos, que a gente ficou sabendo que tinha uma criança que era do Mato Grosso e que estava para a adoção, e fizemos alguns contatos e acabamos chegando aí com a Débora e com a Kelly, que foram os anjos, né, que a gente conseguiu chegar a essa adoção. E elas fizeram nos deram todo o suporte, né, para o nosso processo quando a gente chegou aí, e elas fizeram muita diferença pra gente. Então, a gente está já há 2 anos e meio quase, só temos dizer coisas boas. Foi ótimo, foi excelente. E assim, existe um preconceito sobre adoção tardia, que a criança já vem com costumes, já vem com jeitos, já vem... Gente, a criança vem aberta a ser amada, aberta a conhecer uma nova família. O nosso filho chegou, ele tinha 11 anos para 12 anos, ele pediu o colo, ele pediu pra gente fazer comida especial pra ele, ele pediu pra gente amar ele, pra gente... ele estava aberto a conhecer a nossa família e a gente a conhecer ele. Então, assim, foi muito legal, foi muito bacana. Nesses 2 anos e meio, ele teve todas as fases que qualquer filho que qualquer criança ia ter.
E só que em um tempo recorde, né? Foi muito mais rápido, né? E hoje ele tá na adolescência, ele fala, eu sou adolescente, então ele já mudou muito desde que ele chegou. Então isso é muito legal, é muito bacana de a gente ver essa evolução. E assim, é ótimo, é maravilhoso, não tenho o que falar, tenho medo de pegar uma criança maior. É besteira. É bobagem isso. A gente ouvia muito a respeito desse tipo de temor, assim, de casais mesmo que estavam nesse processo de preparação, inclusive de algumas pessoas um pouco próximas a nós, quando a gente contou sobre que a gente ia adotar um menino maior, né? E é realmente uma bobagem muito grande. A preocupação das pessoas é sobre a personalidade da criança, o quanto já vem com um comportamento, sabe? Isso nos dava alguma preocupação? Nos dava, mas a gente foi entendendo que o querer ser pais era mais forte, querer ter um filho era mais forte, educar o nosso filho era mais importante, né? E aí a gente começou a não dar mais importância para essas ideias, porque elas eram pré-concebidas mesmo, né? E quando o nosso filho chegou, a gente descobriu que foi a melhor escolha que podíamos fazer. Não poderia ser diferente mesmo. Ele, embora estivesse às vésperas de completar 12 anos, né? Ele era muito infantil ainda, muito carente. Precisava mesmo de um seio familiar, né? E rapidamente, assim, muito pouco tempo, ele foi amadurecendo, evoluindo, né? Emocionalmente, fisicamente também, é impressionante a mudança física dele em menos de 2 anos até, em termos de crescimento, em termos de compreensão das coisas, né? Então esse medo que a gente tem de adotar uma criança maior, ele às vezes nos breca, né? E a gente percebe isso, assim, nos encontros em que participamos, porque a gente continua participando de encontros dos grupos de apoio, as ONGs que existem aqui perto, né? E a gente percebe que tem isso e o quanto é importante entender que não faz diferença realmente, né? Então, se vocês tiverem dúvida, se vocês tiverem alguma coisa para saber, perguntem, se informem, participem desses grupos, porque o que acontece? Nesses grupos a gente conheceu pessoas que tinham adotado criança menor, criança maior, 2, 3 filhos, e nessa conversa a gente começou a descobrir coisas e a saber coisas muito importantes para a nossa decisão. Então, eu acho que vocês devem procurar continuar indo nos grupos de apoio, continuar conversando com as pessoas enquanto aguardam a chegada do filho de vocês, porque isso ajuda muito e ajuda a gente a compreender algumas coisas e a mudar. Tanto é que a gente mudou nosso perfil 2 vezes. Porque a gente colocou até 10 anos, e daí quando apareceu o nosso filho, ele tinha 11. E daí a gente teve que ir lá mexer de novo, porque a gente falou, não, é esse que a gente quer, porque a gente gostou, porque ele é o nosso filho, e a gente foi lá e pediu para mudar. Então, assim, não tem problema mudar o perfil depois que se você resolve que quer uma criança maior, mas é que a conversa ajuda muito, isso é muito importante. Tanto que a primeira vez que a gente foi na comarca para mudar, para alterar a idade no nosso perfil, foi porque a gente ouviu histórias de outros casais que se encontraram com uma criança que era maior, e eu contando como que foi e tudo, né? E a gente falou, puxa, né, para quem está interessado numa criança até 8 anos, ficar com uma criança até 10 não tem lá tanta diferença. E a gente foi se abrindo para isso. Quando nós encontramos o nosso filho, a gente tinha certeza que era ele, e falamos, não queremos mais saber de outra criança, ele é o nosso filho. E nós nem sequer sabíamos que ele tinha 11 anos. E aí, quando a gente descobriu isso, em contato aí com a comarca de Cáceres, foi onde a gente precisou fazer essa alteração para que o processo continuasse, né, tramitando. E
E, de novo, não poderíamos ter feito coisa melhor, gente. É muito transformador, é muito maravilhoso. Você descobrir o mundo, né, com os olhos dessa criança que já passou por tanta coisa e que tem tanto a oferecer ainda pra gente como pais e filhos, é muito importante, é muito bonito. Então, realmente, se há alguma dúvida, a conversa, o diálogo, a orientação com o pessoal das comarcas, né, ajuda muito na nossa compreensão. E tem muita criança aí esperando por uma família. Seu filho pode estar te esperando, é só você abrir seu coração para adoção tardia. Queria terminar mostrando essa camiseta e essa frase. Não sei se dá para ver ali. Amigo é uma pessoa que não abandona a gente nunca. Quem disse isso foi um menino chamado Fábio e ele tem 12 anos. É uma campanha aqui de um lar aqui de Curitiba, que as crianças fizeram as frases e daí eles colocaram nas camisetas e estão vendendo para ajudar o lar. É muito bacana essa campanha, muito legal, e as frases são maravilhosas. São lindas, e as crianças que criaram essas frases, então vale muito a pena mesmo. Um abraço para vocês e até a próxima. Até, tchau.